Que alegria nós temos de concluir mais um ano na presença do Senhor, né? Isso é um grande privilégio. Já foi orado tanto no início quanto agora, e já fica avisado aos irmãos que nosso pastor e a irmã Norma estão em viagem e não vão poder estar conosco nesse culto. Ele que não perde o culto da sexta-feira por nada, né? Mas aqui estamos para meditarmos na palavra do Senhor. Eu tenho certeza que eu preciso muito aprender mais e mais sobre as Sagradas Escrituras, né? Eu fiquei doente, que foi a primeira sexta-feira que eu perdi, foi semana passada. Não teve jeito de eu chegar aqui, o horário não permitiu. Só fiquei disponível depois das 8 da noite, então iria chegar aqui depois das 9, não tive como vir mais. Aqui estamos hoje e feliz, porque a proposta desse culto das sextas-feiras é tratar das doutrinas bíblicas cristãs, as doutrinas que professam, né, a nossa fé, o nosso credo, né? Se você quiser pesquisar, ou se precisar do arquivo, eu tenho o arquivo, você pode fazer o download direto no site da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Lá tem o credo das Assembleias de Deus, né? Então, de alguns anos para cá, salvo engano, foi em 2016, salvo melhor juízo, passou muitos anos para ser finalizado, várias reuniões ao longo de décadas, né? Mas chegou-se, de fato, ao credo das Assembleias de Deus. Já existia muitos, né? Só que foi atualizado, é isso que eu quero dizer. Salvo melhor juízo, eu acho que foi no ano de 2016. E aí, quem quiser estudar, quiser baixar, é muito importante, porque ao estar numa denominação, obviamente, é preciso saber quais os pilares da nossa fé, quais as doutrinas que nós professamos, e a partir de você saber qual a sua doutrina, obviamente você consegue encontrar diferenças no que pode ser apresentado aí fora. Hoje em dia tem doutrina para todo gosto, né? Hoje a doutrina acompanha o cliente. Antigamente o cliente tinha que se adequar à doutrina, mas como virou negócio, né, pastor Aurélio? Então, existe uma doutrina para cada cliente. Então, me perdoe esse tipo de expressão, né? A gente não quer dizer exatamente isso, mas os irmãos conseguem entender o que é uma comparação que muitas igrejas hoje mais têm como negócio do que propriamente dito como uma denominação. Mas aqui estamos nós, estudando as doutrinas cristãs. Quem tem acompanhado todas as sextas-feiras, eu estou bastante rouco, os irmãos já perceberam. Quem tem acompanhado todas as sextas-feiras tem enriquecido demais, né, a sua caminhada cristã, tem enriquecido demais o seu lado apologético. O que vem a ser o nosso lado apologético? Esses nomes bonitos assim, aprendo com o pastor Aurélio na escola dominical, viu? Quem não vai para a escola dominical não aprende esses nomes bonitos, né, Ivanildo? Então, apologético é quando você sabe defender a sua fé. Você sabe no que acredita, por que acredita, qual a sua base. Você sabe exatamente, né, como refutar uma falsa doutrina. Mas se a pessoa não sabe da verdadeira doutrina, quando for apresentada a falsa doutrina, ela sabe a diferença? Porque ela não sabe a verdadeira. Em João 4, Jesus fala que ele está procurando os verdadeiros adoradores. Se ele está procurando o verdadeiro adorador, porque existem os falsos. Falsos adoradores, falsos mestres, falsas doutrinas. Isso desde o tempo dos apóstolos. Pedro já falava, cuidado com os falsos mestres, com as falsas doutrinas. Então é preciso, é desejo do nosso pastor, Manuel Messias, que essa igreja esteja cheia todas as sextas-feiras, que nós tenhamos sede
de aprender a palavra de Deus. Eu gosto muito, os irmãos sabem que o meu estilo de ministrar é mais para os cultos de avivamento, eu gosto do mover, eu gosto da palavra profética, eu gosto. Mas o culto de doutrina eu não abro mão. Desde berço, né, sempre fazendo parte da Assembleia de Deus e sem perder culto de doutrina, sem perder a escola dominical. Porque um crente que vai para a escola dominical, um crente que está no culto de doutrina, é um crente que se alimenta, se fortalece e segue na caminhada. Nós vemos muitas e muitas pessoas que esfriam na fé, cometem suicídio espiritual, quando deixa de vir ao culto de doutrina, quando deixa de estar na escola dominical, quando se afasta dos trabalhos, do caminho do Senhor, e vai esfriando, e vai se esfriando. Daqui a pouco ele está correndo atrás de profecia, que não precisa a gente estar correndo atrás de profecia. Quem tem profecia aí na mão? Quem tem a profecia na mão? Pronto, está aqui a profecia na mão. Não é? Deus pode falar, usar os seus vasos, os seus profetas. É claro, estudamos agora há pouco, não é? Os dons espirituais. Da última vez que aqui eu fiz uso dessa tribuna foi falar sobre os dons espirituais. Pastor Miguel também concluiu os demais dons. Foi muito bonito. Eu preciso que o dom da profecia continue, né? O dom de falar a palavra de Deus como profecia, e também dos vasos de Deus, os profetas, que são usados, instrumentos de Deus, claro. Mas a gente não vive correndo atrás de profecia, porque a profecia já está conosco. A palavra de Deus, a revelação, já diz tudo que precisamos saber. Então, hoje a proposta é estudarmos a doutrina da inspiração bíblica. A doutrina da inspiração bíblica é algo fundamental, é basilar, é pilar da nossa fé cristã. Se você não souber defender a sua Bíblia, você não consegue defender a sua fé. Então, a primeira coisa é entender a doutrina da inspiração, tá bom? Esse texto de a carta de Timóteo, né? A carta que Paulo escreveu ao seu filho na fé, Timóteo, segundo Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 16 e também o 17. Então, segunda carta que Paulo, o apóstolo dos gentios, escreveu a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. Assim diz a palavra do Senhor: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, o termo é esse, escritura, e a gente vai estudar um pouquinho hoje a inspiração, a doutrina da inspiração, qual a autoridade da Bíblia sobre as nossas vidas, a doutrina da inspiração, a doutrina das Sagradas Escrituras. Não? O termo escritura, que a gente acabou de ler aqui em Timóteo 3,16, inicialmente ele foi mais usado para o Antigo Testamento. Muito obrigado. Para o Antigo Testamento, que é a Bíblia judaica. Existe a Bíblia protestante, a Bíblia que você está segurando aí na mão. A Bíblia judaica, eles consideram o Antigo Testamento, para nós antigo, para eles é a aliança, né? A aliança que Deus fez com o povo judeu. Eles consideram, a Bíblia para eles é só o Antigo Testamento. Aí eles ainda não aceitaram o Novo Testamento. Em regra geral, é claro que existem os judeus messiânicos. Existem também judeus que são cristãos, é claro. Se você for a Israel, tem igrejas protestantes também. Ortodoxas, né? Ortodoxa, a palavra ortodoxia significa restrita, que ela significa que é de uma regra, ela segue uma regra.
significa, né, sagrada. Então, a ortodoxia, um pouco mais radical, né? Mas eles não acreditam na Bíblia como nós acreditamos na Bíblia toda, Antigo e Novo Testamento, Antiga Aliança e Nova Aliança. Para eles só o Antigo Testamento. Ainda estão esperando o Messias, a maioria deles. E existe também a Bíblia católica. A Bíblia católica, ela não tem apenas os 66 livros que nós temos. Eles têm mais 7 livros, são 73 ao todo, para eles. Para nós, esses livros são considerados livros apócrifos, né? A palavra apócrifo significa que não são inspirados. Por isso, importantíssimo estarmos hoje estudando a doutrina da inspiração. Os livros apócrifos são livros importantes, não são livros proibidos. Se você quiser ler, pode ler, não tem problema nenhum. Mas não é livro que, para nós, cristãos, protestantes, pós-Martinho Lutero, cristãos reformados, porque os católicos também são cristãos, só que eles não são cristãos reformados. Nós somos reformados, nós somos da linha de Martinho Lutero para cá. Depois de Martinho Lutero ainda surgiu, né, os arminianos, os calvinistas, os wesleyanos, e tantos nomes que você só aprende na escola dominical com o pastor Aurélio. Tá certo? Mas, falando mais diretamente, os livros apócrifos, né, ou seja, os livros que não são canonizados, outra palavra, né, canonizado, quando você olha, de vez em quando sai a notícia, foi canonizado um santo, não é assim? Foi um santo. Foi, o que é isso? Foi santificado. Foi, o cânon também significa regra, ou seja, uma tábua, tipo como eu posso falar, uma régua de medir. Uma régua de medir. Então, foi medido no sentido espiritual os textos, e todos esses textos canonizados, eles seguem uma régua, um padrão, um formato, uma linguagem, uma coerência, uma linearidade, uma similaridade. Eu estou querendo falar já pregando, né? Mas é estudo bíblico. O pastor Aurélio fica rindo. Mas, vamos lembrar aqui dos livros apócrifos. Reinaldo está doidinho para dizer ele de um por um. O primeiro, Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, 1º e 2º Macabeus, Eclesiástico. São esses 7 livros. Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, 1º e 2º Macabeus e Eclesiástico. Não confundir com o nosso livro de Eclesiastes. Tá certo? Então, os irmãos que já foram, né, católicos, com certeza viram que há diferença, né, da Bíblia protestante, da Bíblia dos reformados, para a Bíblia católica. A Bíblia católica, ela foi originada, né, quando o Papa, um dos papas, não lembro agora o nome, e não vem ao caso, não vai trazer nenhuma diferença de conceitual para nós, mas ele pediu que o São Jerônimo fizesse, né, a Vulgata. O que é a Vulgata? A tradução da Bíblia para o latim. Já existia a Bíblia em grego, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Já tinha sido feita a Septuaginta, outra palavra, né? Meu Deus, é porque uma coisa vai puxando a outra, né, pastor? Já eu explico o que é Septuaginta, mas deixa eu explicar primeiro o que é Vulgata. Então, a Bíblia foi traduzida para o latim naquele momento, né? O Império Romano, Roma, o clero, tudo isso aí, Constantinopla, etc., no 4º século, por ali, Roma que mandava no mundo. Então, o latim era uma língua do clero, era uma língua, mas a Bíblia não tinha em latim. Então, eles traduziram, né, o São Jerônimo, foi canonizado. Depois ele foi o tradutor, pelo menos o copista, ou pelo menos ele foi o responsável, o grande editor. Existe também, a história diz que, a tradução diz que outros ajudaram ele também, mas ele, pelo menos, foi aquele que fez toda a edição, né? E aí, a Bíblia em latim, ela é chamada de a Vulgata Latina, né?
Essa Bíblia do século V é uma Bíblia que até hoje eles usam também. A Bíblia em latim. Essa Bíblia contém os 73 livros. E é essa mesma Bíblia que Lutero não aceitou, colocou lá nas suas 95 teses, colocou os 5 solas, né? Sola Escritura, só Deus, só Jesus. E, através dessa Bíblia em latim, é que o clero apostólico romano, né, a Igreja Católica, porque também nós somos, esse termo católico significa universal. Nós também somos católicos, mas o termo é mais apropriado para eles e não para nós. Pelo significado, tudo bem, mas não pelo uso do termo. O uso do termo é mais para eles. Bom, e aí, quem tentasse ler a Bíblia em latim, né, ou tentasse conhecer o que estava escrito ali, muitas vezes, na Idade Média, era até queimado. Né? Só quem poderia ler eram os sacerdotes da Igreja Católica. Então, eles não permitiam de jeito nenhum que a Bíblia fosse lida. As cópias só ficavam nos templos. E, olhe lá, não eram todos os templos que tinham cópias, porque uma cópia era muito demorada para se fazer. Não era uma coisa assim, vamos fazer uma cópia. Não tinha imprensa como nós temos hoje, de imprimir os livros. Não tinha, não existia isso. Né? Não tinha como tirar xerox. Né? A imprensa é depois de Martinho Lutero, lá para frente, quando Martinho Lutero traduziu a Vulgata, né, para o alemão, aí sim, depois, começou a ter as Bíblias impressas, a Bíblia se popularizou, e as pessoas traduziam a Bíblia para o francês. Teve a Bíblia do rei Tiago, né, que é a King James, né, a Bíblia em inglês. Então, a Bíblia foi sendo traduzida para os idiomas do povo. Lá na frente foi que chegou para nós, né, o português João Ferreira de... Olha aí como o povo sabe. Então, essa Bíblia, né, que também já foi fruto aí do trabalho de Lutero, do trabalho de outros autores, né, e do fruto do trabalho lá da Septuaginta. Já que eu falei 2 vezes em Septuaginta, deixa eu falar então o que é essa abençoada dessa tradução Septuaginta. É uma Bíblia que foi encomendada pelo rei Ptolomeu II, 300 anos aproximadamente antes de Cristo. Ou seja, nós estamos falando da Bíblia no sentido só do Antigo Testamento. Porque se o Novo Testamento é só do tempo de Cristo por diante, então, obviamente, não existia Novo Testamento nessa época. E a Bíblia, ela foi escrita em hebraico e aramaico, alguns poucos trechos em aramaico. O Antigo Testamento, né? Quando a gente fala assim, o Antigo Testamento, ele foi todo escrito em hebraico e aramaico. E aí, em Alexandria, né? Alexandria é uma das cidades conquistadas pelo grande imperador, né, conquistador, Alexandre o Grande. Ele botou o nome dele, é uma cidade que fica no Egito, mas ele colocou o nome de Alexandria, era uma das grandes cidades. Após a morte dele, que o reino foi dividido em 4, o império, né, foi dividido em 4, o rei Ptolomeu, né, o grego era o idioma mais forte naquela época, como depois, no 4º século, no 5º século, na época da Vulgata, né, era o latim. E, hoje em dia, é o quê? É o inglês, né, que é o idioma mais forte do mundo. Então, ele não tinha, na sua biblioteca em Alexandria, né, o livro sagrado dos judeus, a Bíblia dos judeus, que naquela época era só o Antigo Testamento. Então, ele encomendou essa cópia, mandou carta, né, a todos os hebreus, ou aos judeus, como queira. E aí, 70 ou 72 escribas, salvo melhor relatório, porque algumas pesquisas, alguns livros confirmam 70, outros confirmam 72 escribas, baseado que era 6 escribas por tribo. Então, 6 vezes 12, 72 escribas. Mas nem todo escriba era de qualquer tribo, né? A maioria dos escribas eram escribas dos levitas. Porém, depois do Império Babilônico, depois, né, que acabou praticamente algumas das tribos, né, praticamente desapareceu,
os levitas não eram os que detinham todo, né, o serviço sacerdotal, depois do Império Babilônico, depois da reconstrução do templo, etc. Existiam outros departamentos ali, existiam, dentre os próprios judeus, outros partidos, né? Existe o partido dos saduceus, existem os partidos dos zelotes. Então, cada um deles tinha os seus escribas. Não necessariamente, né, eram 6 de cada tribo. Então, nós não podemos afirmar categoricamente que eram 72 e que eram 6 de cada tribo. Mas é um relato histórico. Não tem como confirmar, né? Então, 300 anos antes de Cristo, esses 70 ou 72 escribas, que tinham conhecimento em grego também, foram até Alexandria, depois foram a uma ilha, ficaram 72 dias lá, traduzindo todo o Antigo Testamento para o grego. E aí foi feita a tradução foi chamada de Septuaginta. A tradução do Septuaginta é do grego, significa dos 70, traduzido por 70, ou por 72. E aí essa tradução, essa versão do grego, foi que deu a origem a todas as outras versões. Tudo. Né? Ela é considerada praticamente um original. Não é o original hebraico, mas é praticamente considerada. Até hoje, existe essa versão, através de cópias e cópias e cópias e cópias, porque a gente fala assim, o original, mas não é o original. São os originais. Por que são os originais e não é o original? Porque são vários livros, é bem óbvio isso, né? Está aqui uma boa estudante da Bíblia, que já leu a Bíblia não sei quantas vezes, irmã Eliane. São vários livros, então, a Bíblia foi escrita por mais de 40 autores, entre conhecidos e desconhecidos. Ela começou a ser escrita 1.500 anos antes de Cristo. Então, teve parte da Bíblia que foi escrita em papiro, né? Teve parte da Bíblia que foi escrita em pergaminho. Então, foi se juntando os rolos, e aí foi se chegando, foi se canonizando, né? E aí esse termo, cânon sagrado, é a Bíblia do Antigo Testamento para os judeus. E para nós, o nosso cânon sagrado é o Velho Testamento e o Novo Testamento também, porque nós acreditamos nas duas alianças. Nós cremos que todas as profecias do Antigo Testamento se cumpriram em Jesus Cristo no Novo Testamento. Então, nós acreditamos nas duas alianças. Eles só acreditam na primeira aliança e estão esperando ainda acontecer a segunda aliança com o Messias. Mas, feito isso, já dá para entender que eram guardadas, né, as profecias, os relatos dos profetas, os relatos históricos, os relatos dos hinos em salmos, os relatos poéticos de Salomão, de Jó. Jó, inclusive, é conhecido, ou pelo menos é aceito, como o primeiro livro da Bíblia. Jó. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia por questões óbvias, cronológicas, porque é o começo de tudo. É a história da criação. Então, é lógico, é de bom senso que Gênesis seja, né, o primeiro livro, porque ele vai contar como tudo começou. Mas, por escrita, acredita-se, né, a tradução judaica diz que o primeiro livro foi Jó, um livro poético. O pastor levantou a mão assim, quer acrescentar alguma coisa, pastor? Mas se puder acrescentar, eu agradeço. Qualquer irmão que queira acrescentar, fica à vontade. Então, esses livros foram sendo agrupados pelos sacerdotes, foram agrupados pela classe, né, sacerdotal, pelos levitas, pelos escribas. Os tempos foram acontecendo, os livros foram chegando, e eles foram fazendo cópia, porque o pergaminho também não durava para sempre, o papiro também não durava para sempre. Então, eram obrigados a fazer. Tinha escriba que a vida toda dele era só copiar a Bíblia. A vida toda. Que coisa interessante. Escriba, inclusive, era uma profissão. Não era todo mundo. Você podia ser rico como for, não sabia ler. Só quem sabia ler era escriba. Era uma profissão. A tradição oral, tudo bem. Quem decorava, uma criança até os 14 anos tinha que saber
A aliança adâmica, a aliança de Noé, a aliança abraâmica, a aliança de Moisés, tinha que decorar, meu amigo, até os 14 anos. Decorar todas as leis. Porque ninguém tinha a Bíblia. Hoje em dia, não, você vai aqui direitinho, pesquisa na hora. Não tinha naquela época, então eles decoravam. Só quem tinha acesso era no templo, e não era todo o templo. Templo, abre aspas, não, muitas vezes quando a gente fala templo, de acordo com a época, não é templo, é o quê? Congregação, é uma tenda. Ou outras vezes é o quê? Uma sinagoga. No tempo de Jesus, existia mais de 400 sinagogas espalhadas. Né? Então, cada bairro praticamente tinha sua sinagoga. Então, voltando ao assunto aqui, esses livros foram sendo acoplados um após o outro e foram sendo considerados lineares. Ou seja, o único autor de todos esses livros, quem é? É o que nós estamos fazendo hoje aqui, estudando a doutrina da inspiração. Nós acreditamos que pela linearidade dos assuntos, pela congruência, porque eles falam exatamente a mesma coisa, eles apontam as mesmas profecias, eles não contradizem, um livro não contradiz o outro, não existe contradição nem de um para o outro. Existe uma sequência em todos os livros, apontando sempre para quem? Para Jesus. Nós acreditamos que o único autor é quem? É Deus. O único autor é Deus. Mas os escritores, eles foram o quê? Inspirados. Quem já teve o privilégio de ler a Bíblia toda, sabe do que nós estamos falando. A Bíblia começa a falar de Jesus desde onde? Gênesis. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Ele já fala para a mulher, nascerá de ti que vai o quê? Esmagar a cabeça da serpente. Já começa a profetizar ali de Jesus. Vai para o Êxodo. Das 10 pragas, nós vemos ali uma simbologia clara, né, com Jesus, através do sangue nos umbrais das portas, protegendo, né, as famílias que tinham a aliança, o sangue, salvos pelo sangue de Jesus. Leva a simbologia, não era o sangue de Jesus ali, era o sangue de animal. Entre outras, e outras, e outras. O libertador, como Moisés é, aponta para o libertador, Jesus. E assim vai sendo. A Bíblia toda aponta para Jesus Cristo. O assunto central da Bíblia é Jesus Cristo. O que é a Bíblia? É a revelação de Deus. Aquilo que Ele permitiu ser revelado. Onde eu encontro livro, capítulo e versículo? Onde é que eu encontro a palavra Bíblia? Já tem gente rindo. Onde é que eu encontro a palavra Bíblia? Qual livro? O capítulo e o versículo. Só na capa, irmão. Não tem nenhum livro, não tem um capítulo, não tem nenhum versículo a palavra Bíblia. Só na capa. E a Bíblia, quem foi que deu esse nome? Justamente quando foi feita as traduções e foi colocado o Velho Testamento lá, todos os livros, na Biblioteca de Alexandria, pelo Ptolomeu II, ele chamou de Bíblia, uma coleção de livros. Por isso que é biblioteca. Ok? Tudo tem sentido, né? Mas, nessa época, ainda não tinha os capítulos. Não tinha. A Bíblia começava assim, livro de Isaías. Era da primeira frase até a última frase, por extenso, corrido. Não tinha os capítulos. Era mais difícil. Né, pastor? Depois, na época de... Já agora, já na Idade Média, 1250, foi que colocaram os capítulos. Já tinha sido feito a Vulgata em latim, já toda completa, já desde o século V. Então, a Bíblia só no século XIII que ela foi dada capítulos na Bíblia.
E os versículos? No século XV. Primeiro foi capítulos, no século XIII, e só no século XV foi dado versículos, versos, versículos. Versos, se forem livros poéticos. Especificamente o livro dos louvores, que é o livro de Salmos, né? Salmos também é um nome que veio do grego, não tinha, para os judeus era o livro dos louvores, o livro dos cânticos, né? Quando transformou em grego, a Septuaginta foi chamada de Psalmos, e depois, Salmos para nós, através do João Ferreira de Almeida. É muito detalhe, eu estou olhando aqui o relógio, para não ultrapassar. O menor livro da Bíblia é considerado, tem vários livros pequenininhos da Bíblia, né, que a gente lê em 2 minutos e meio, 3 minutos. Terceira João, você lê em 2 minutos e meio. Rapidinho. Né? Terceira João é pequenininho, segundo João, Filemão, no Novo Testamento. E no Velho Testamento, o menorzinho é o livro de Obadias. O maior livro da Bíblia, em capítulos, é o livro de Salmos. E o maior livro em extensão, em escrita, em narrativa, é o livro de Jeremias, tá certo? Mais de 33 mil palavras, o livro de Jeremias. E depois o livro de Gênesis. Ok? São esses os maiores livros da Bíblia. Todo mundo lembra aí o que é Septuaginta? Sim ou sim? Igor deu até uma animada ali, irmão Igor. Depois tivemos a Vulgata, né? No século V. Já foi falado isso. Canon, a gente já sabe o que é canon. Canon significa o quê? Regra. Significa santo, significa na medida, na mesma padronização, tá bom? Bom, uma coisa importante sobre a inspiração, a gente vai encontrar em 1 Timóteo 5:18. 1 Timóteo 5:18. Paulo também cita um texto, já de Lucas. Deixa eu ver se... Mais uma vez ele usa o termo Escritura. 5:18 de 1 Timóteo. Porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Aí a gente vai lá para Lucas 10:7. Lucas... E ficar na mesma casa... que eu falei, certo, Jesus? Isso, e ficar na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Ou seja, Paulo cita a palavra Escritura, cita um versículo de Lucas, são praticamente confirmações de que esses livros são considerados inspirados um após o outro. Eles mesmos são chamados de Escritura, não é? Ali é o próprio Jesus falando, e Paulo citando também Escritura. Aí Pedro lá na frente, vamos ler 2 Pedro 3, 15 e 16. 2 Pedro 3, 15 e 16. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que foi dada. Esse como aí, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, esse como é inspirado no original, esse como significa carregado, ou seja, ele não estava sozinho escrevendo. Ele estava inspirado. Vamos ver outros versículos conformando isso aí. Segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, olha, Pedro santificando, considerando a Escritura, tudo que Paulo escreveu. Paulo faz referência lá em Lucas ao que é a Escritura também. Agora, Pedro confirmando só o que Paulo escreveu, tudo isso aí que Paulo escreveu é Escritura. É palavra, é confirmado, é inspirado. Ele não escreveu sozinho. Ele escreveu
inspirado, ele escreveu como? Carregado pelo Espírito. Entre os quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras Escrituras para a sua própria perdição. Pedro, mais uma vez, ele confirma, não só ele chama outras Escrituras, porque se ele está falando de outras Escrituras, ele está dizendo que essa aqui que eu estou citando, ou seja, o que eu estou citando de Paulo também é Escritura. É interpretação de texto pura aqui. Essas Escrituras são santificadas. Ele não escreveu por sabedoria própria. Mas as outras para a sua própria perdição, ou seja, os que torcem para a sua própria perdição. É mais um texto que confirma que o Novo Testamento para nós é considerado Escritura. 2 Pedro 1, 20 e 21. Quem já está em Pedro, me ajuda aí. 2 Pedro 1, 20 e 21. Se eu ficar só falando, não dá certo, né? Tem que citar a Bíblia. Segunda Pedro 1, 20 e 21. Quem achou? Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura, olha aí, mais uma vez a palavra Escritura, é de particular interpretação. Ou seja, tem gente que pega, não, isso aqui para mim quer dizer isso. O outro, não, para mim quer dizer aquilo. Não é por aí não. Pedro está dizendo isso, não é de particular interpretação. A Escritura, ela quer dizer o que ela quer dizer. É para eu entender, se não está bem claro, se no meu conhecimento eu não consigo entender, não é problema da Escritura. Eu preciso me dedicar mais, pesquisar mais, ler mais, comparar outros textos. Qual é o contexto desse texto? Eu tenho que estudar. Se possível, até eu tenho que recorrer à hermenêutica. O que é hermenêutica? É a ciência da interpretação bíblica. Existe uma ciência com bases bíblicas, claro, obviamente, que vai te dar a interpretação da Bíblia. Mas não é individual, não é particular a interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Olha aí. Mais uma vez, aqui está bem claro a doutrina da inspiração. Ou seja, não foi porque Isaías, Jeremias, Daniel, Neemias, Esdras, Samuel, Moisés quiseram. Não foi por vontade deles. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Doutrina da inspiração. Esse texto a gente não pode esquecer de jeito nenhum. 2 Pedro 1, 20 e 21. Mais um texto, como o que lemos na introdução de 2 Timóteo 3, 15 e 16. 2 Timóteo 3, 15 e 16. Faz parte da doutrina da inspiração. Por que, Natanael, é tão importante a doutrina da inspiração? Sabe por quê, meu querido? Nós trabalhamos aqui a teologia bíblica. A teologia bíblica, ela é baseada nessa doutrina da inspiração. Na verdade, a doutrina da inspiração, ela é um dos braços da bibliologia. Quando você vai estudar bibliologia, você estuda lá, né, a doutrina da inspiração. Mas, se eu não estiver firme na minha fé, se eu não entender 100% confiante de que essa doutrina da inspiração, ela é base da minha crença em Deus, da minha crença em Jesus, do plano da revelação, a Bíblia, ela deixa de ser a boca de Deus e passa a ser um livro qualquer. Escrito por homens. Que é isso que estuda a teologia especulativa ou a teologia filosófica dentro de muitos seminários. Você pensa que todo seminário de teologia acredita que a Bíblia é inspirada? Não. Já existem grandes teólogos, escritores que dizem, não, a Bíblia não foi inspirada por Deus, não. Alguns trechos até revelam
um pouco de Deus, mas eles não acreditam que toda, como nós lemos aqui, que toda Escritura é divinamente inspirada, não. Na verdade, a maioria acredita que não é inspirada. A maioria dos acadêmicos. E se você for sair do ramo da teologia, nenhum dos outros acadêmicos acredita em nenhuma inspiração. Eles acreditam que a Bíblia é um livro cultural, a Bíblia é um livro histórico, é um livro que fala sobre a história do povo judeu, que fala sobre uma das religiões do mundo. Só isso. Eles não acreditam na revelação de Deus, na inspiração. Então, a doutrina da inspiração, repito, ela é base de sustentação da nossa salvação, da nossa crença, da nossa fé em Deus. Ou a gente entende que toda a Bíblia ela é inspirada e que não se pode acrescentar um tio ou um jota, como Jesus falou, ao que já foi revelado. Se a gente não entender isso, que a Bíblia em si só, ela já é infalível, ela já é completa, toda a revelação de Deus disponível está aqui, aí você vai acreditar em livro dos mortos, você vai acreditar na seita do testemunho de Jeová, você vai acreditar em tudo. Você vai acreditar nos muçulmanos, você vai acreditar em tudo. Então, o que diferencia totalmente a nossa crença, a nossa fé, a nossa sustentação, a nossa base, a nossa apologética, é entender que a Bíblia é totalmente suficiente. Que ela é inspirada, que ela é a boca de Deus, que ela é a palavra viva e eficaz. Como diz lá em Hebreus, que ela é mais cortante do que uma espada de 2 fios, que corta dos dois lados, né? Ela corta muito mais. E ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Tenta entrar aí. Mas tem que acreditar na teoria, na doutrina da inspiração. Se não acreditar na teoria da inspiração, você aceita a Bíblia católica. Na doutrina. Ou você acredita nessa doutrina da inspiração, ou você tem que começar tudo de novo. Aceita Jesus hoje, faz seu compromisso hoje e começa a partir de hoje uma nova caminhada na fé. Porque se não entender a doutrina da inspiração, aceita tudo. E está assim de gente por aí que aceita tudo. Está ou não está? É o povo místico. As pessoas por aí, sabe o que é que os grandes artistas, os gurus, né, os que andam de branco por aí, sabe o que é que eles dizem? Não, a Bíblia é importante, mas o que vale é a minha experiência com Deus. Quem já ouviu isso aqui? Falam direto isso aí. A minha experiência pessoal, o pastor vai falar, a minha experiência pessoal não pode ser inferior à Bíblia, não. A Bíblia relata a história do povo lá, não tem nada a ver comigo, não. Eu posso até entender um pouquinho, mas a minha experiência com Deus é entre eles, eu não preciso de igreja, não. Fala ou não fala assim? Porque eu não acredito na doutrina da inspiração. Pastor? Exatamente. Então, a nossa doutrina, a nossa fé cristã, o nosso credo das Assembleias de Deus, nós estamos por 2 Timóteo 3, 15, 16. Toda Escritura, tudo que foi canonizado, tudo que foi juntado aqui, toda essa história que nós contamos, 1.500 anos antes de Cristo, passou pela Septuaginta, depois a Vulgata, depois as traduções, até João Ferreira de Almeida, até nós aqui. Tudo isso aí, os capítulos, os versículos, tudo isso aí, para nós, todos esses 66 livros, porque nós acreditamos nos 66 livros e não nos 73, já falamos, porque do Gênesis ao Apocalipse, a linearidade se mantém, o autor é o mesmo. Não é, veja bem, não é psicografia, nem existe um termo técnico da psicologia, que os espíritas usam, né? Chico Xavier fechava o olho assim, né? Não, era essa mão. E começava a escrever com o outro. Não tem nada a ver com isso, não.
Aqui os autores, não foi o Espírito Santo se apoderando deles e o Espírito Santo não tomava a consciência, não. Você pode ver que cada escritor tem seu estilo literário, dentro da sua cultura, dentro do seu conhecimento. Amós, um boiadeiro. Se fosse aqui, era um bull rider, né? Um montador de boi. Amós. Mas está lá o livro dele. O Espírito Santo foi lá, inspirou, foi escrito, foi anotado e foi santificado. Porque tem a mesma linearidade, é um documento que aponta para Jesus. Já vamos terminar. Mas Macabeus, 1º e 2º Macabeus, Judite, Baruque, sabedoria. Não. Além desses 7 livros que nós citamos, ainda tem um trecho em Daniel, eles acrescentaram, na Bíblia Católica você vai encontrar Daniel capítulo 13 e Daniel capítulo 14, que na nossa não tem. E você vai também vai ver alguns versículos em Esther, que na nossa não tem, eles acrescentaram lá. A nossa Bíblia, aceita por todos os concílios, né, por todos os reformadores, que fala desde Gênesis ao Apocalipse, repito, do plano da salvação, que é considerada totalmente inspirada, é essa Bíblia aqui de 66 livros. Presta bem atenção. É claro que existem versões da Bíblia. Mesmo a Bíblia de 66 livros, tem a versão da Nova Versão Internacional, que é a chamada NVI. Tem a versão revista e corrigida, que é essa que eu estou lendo aqui, de João Ferreira de Almeida, de 1995, que o editor foi o pastor Antônio Gilberto, que já dorme no Senhor, morreu ano passado, né? E existe também a tradução na linguagem de hoje. Pouco perigosa, eu não gosto. Ela é fácil para entender. A pessoa que tem um português, digamos assim, que não é um português muito rebuscado, ela vai achar mais fácil ler a linguagem de hoje. Mas isso é um particular meu. Em alguns textos eu não gosto. Por exemplo, quando fala em justificação, na linguagem de hoje, ele traduz por aceitação. Só que aceitação não tem nada a ver com justificação. Aí tem também a Bíblia fiel. Só que a Bíblia fiel, a que foi traduzida de fato dos originais do hebraico, e não é a Septuaginta, que depois foi transformada em Vulgata, não. A fiel, lá dos originais mesmo, do hebraico, tem coisa que não dá para entender. Por quê? Porque foi escrita com as palavras daquela época. Então, quando você pega palavra por palavra traduzida, às vezes não dá para entender. Lá no original hebraico, está dizendo que a gente tem que amar ao Senhor, né, das nossas entranhas. Traduzida para o português, o que é entranha? As tripas. Só que naquele momento, para eles, a tripa ou as entranhas era onde tinha vida, onde era a sustentação da vida. Então, ou seja, o escritor naquele momento, dando um mandamento, ele diz o seguinte: ama com a tua própria vida, ama com tudo que você tem. Aí a fiel fala isso, com as tuas entranhas. Só que com as tuas entranhas, tem sentido para a gente? Aí foi traduzido para nós, na versão corrigida, como? De todo? Olha, quem estuda sabe. Tem sentido para a gente? Porque para a gente hoje a vida está onde? Se parar o coração. Mas naquela época eles não sabiam disso. Então a tradução fiel, que existe, eu não estou falando é porque, eu não estou dando um adjetivo, não. É o nome da tradução. A tradução fiel. Né? É a tradução que foi tirada do hebraico e foi feita essa versão. A versão fiel, pronto. Ela tem palavras que nem sempre a pessoa vai poder entender. Tem que ser primeiro um estudioso da Bíblia para poder entender a tradução fiel. Muitos textos você não vai entender. Por exemplo, na tradução fiel foi descoberto que não está lá, né, o anjo que de vez em quando descia e agitava as águas no tanque de Betesda. Não está na tradução fiel. E foi descoberto que está nas outras versões, na Septuaginta, porque eram notas, os escribas
botavam notas de rodapé, como a gente faz hoje. Não é? Quando a gente vai escrever, o pastor está pregando, a gente uma nota, pronto, o escriba anotou. Aí o outro escriba anotou também. O outro também anotou. O outro anotou também. Aí foi anotando. De 30 em 30 anos. Aí chegou um escriba que disse assim, peraí, eu vou pegar essa nota de rodapé e botar. Não está falando desse texto aqui? Eu vou botar aqui. E chegou para a gente assim. Não foi João que escreveu aquilo, que a água, o anjo descia de vez em quando. Aquilo era uma crença daquela época no tanque de Betesda. Aí foi se estudar o tanque de Betesda. Descobriu-se que o tanque de Betesda, naquele momento, Israel não era uma nação, digamos, independente. Ela estava sendo dominada pelos pagãos, né? Pelo Império Romano. E aí o Império Romano pegou o tanque de Betesda e colocou um templo pagão ali. Betesda significa Santa Casa de Misericórdia. E eles acreditavam que o tanque ia ser agitado, acreditavam que alguém era curado ali. Por isso que você vê muitos hospitais chamados Santa Casa de Misericórdia, em homenagem à deusa pagã. Não tem, o símbolo da medicina, qual é? Não é uma cobra, uma serpente, né? É o símbolo daquela deusa. Então, tem igreja por aí que bota o nome de Betesda. Não sabe o que significa Santa Casa de Misericórdia, que está fazendo uma referência à deusa. E de que Betesda, depois que você vai estudar a Bíblia, você descobre que Betesda não tem nada de santo. Significava Santa Casa de Misericórdia. Estavam ali, toda aquela multidão, estava ali, esperando o milagre da santa deles, da deusa. Aí Jesus entra lá, e o texto diz que havia uma multidão de enfermos. Jesus entra lá, onde a deusa não podia fazer nada. Jesus entra lá e diz assim, aqui eu faço em qualquer lugar. Tocou nele que já estava 38 anos. Quem é o pior? Quem está mais tempo aí? Quem é o pior? O pior dos piores. Ou seja, todos os outros doentes, veja o raciocínio de Jesus, todos os outros doentes conheciam aquele doente, conhecia ou não conhecia? E ele estava ali esperando a deusa há 38 anos. E o pessoal prega, ele estava esperando um milagre em Deus. Não tem nada a ver, ele estava esperando a deusa. Tem que estudar a original, tem que estudar a bibliologia. São coisas que a pessoa às vezes está pregando, não sabe nem o que está pregando. E aí Jesus entra ali e diz assim, vou te curar. A igreja pode ser uma igreja maravilhosa, pode seguir totalmente a Bíblia, mas o nome foi baseado num trecho da Bíblia. Não, mas tirou da Bíblia. Mas foi baseado num trecho da Bíblia que não queria dizer o que queria dizer. Estava fazendo uma referência histórica. O tanque de Betesda não era um tanque santo. Na inspiração. Pois é. Então, repito, a doutrina da inspiração é base, tenho que terminar, 9h30. É base de tudo. Ou você entende que a Bíblia é a revelação completa, não precisa mais de nenhuma revelação de Deus. Toda a revelação, todo o plano da salvação, tudo já está aqui. Eu acredito que a Bíblia é 100% inspirada pelo Espírito Santo e contém toda a revelação disponível de Deus, ou a gente acredita que é só um livro histórico e vai acreditar nos mormons, vai acreditar nos testemunhos de Jeová, vai acreditar no muçulmano, vai acreditar no Buda, vai acreditar em tudo. Essa é a nossa diferença para a diferença das outras religiões. Toda a revelação de Deus, o Todo-Poderoso já está aqui. Ame a palavra. Está começando o ano agora, irmão. Comece dia 1º, faça seu propósito de ler a Bíblia toda. Mas não precisa ler de janeiro a dezembro, não. Você consegue terminar antes. Depois que você pega o gosto da partida, que sai mesmo do canto, 15 minutos por dia, meu presbítero, é suficiente para ler a Bíblia em um ano. 15 minutos. Mas você, depois que começa a ler 15, você vai ler 20. Você começa a amar a leitura. Se você fizer esse hábito por 21 dias, se torna um hábito, nunca mais você deixa de ler. Natanael, eu corro demais, eu não consigo nem ler a Bíblia. Existe um amigo seu chamado Cid Moreira. Você vai no YouTube, livro de Mateus, 5 horas de áudio. Onde você está trabalhando, está correndo, está andando, está no carro,
bota no Bluetooth e escuta lá o livro de Mateus todinho. Ama a palavra, coma a palavra, medita nessa palavra de dia, de noite, ajoelha lendo, escutando a palavra, levanta com a palavra, vai dormir, escuta a palavra antes de dormir, ama a palavra, ela é o nosso guia, ela é a revelação de Deus. A gente não precisa de mais nada, você já tem tudo, Deus já te deu toda a revelação. Glória a Jesus.